tarde, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Nessa tarde estou passando aqui para deixar algo que o Senhor colocou no meu coração, algo que veio mexer muito com o meu coração, algo que me fez ir lá dentro da palavra do Senhor e lembrar de tantas passagens aonde o Senhor operou, aonde o Senhor mostrou que era Deus sobre a vida dos seus. E hoje eu estava escutando por 3 vezes a pregação sobre Ana. Todos nós conhecemos a passagem de Ana e Penina, que fica lá em 1 Samuel, capítulo 1. Todos nós conhecemos a passagem de Ana, sabendo que Ana e Penina, ambas eram esposas de Eucana, e que Penina tinha vários filhos com Eucana, só que Ana não tinha. E por Ana não ter esses filhos, Penina caçoava de Ana, Penina humilhava Ana, Penina colocava Ana como se Ana não fosse uma ninguém, como se Ana fosse alguém que não tivesse valores, como se Ana fosse alguém desprezável. Só que Ana era uma mulher que orava ao Senhor. Ana buscava a Deus, e aquela humilhação que Penina a causava fez Ana ter mais vontade de orar ao Senhor, mais vontade de buscar ao Senhor. Então Ana orou talvez como nunca tinha orado. Ana orou talvez de uma maneira que ela conseguiu alcançar o coração de Deus. Ana conseguiu chamar a atenção de Deus. E o que houve quando Ana clamou com o coração, quando Ana clamou com sabedoria, quando Ana clamou com tudo aquilo que ela sentia dentro dela, o que Deus fez? Deus fez um milagre. A mulher que era estéril ficou grávida. A mulher que era estéril pôde dar à luz a um filho. A mulher que era estéril, que era caçoada, que era humilhada, conseguiu alcançar a vitória. E sabe o que Deus colocava no meu coração? Se Penina não existisse na vida de Ana, talvez Ana teria se acomodado. Talvez Ana teria se acomodado que não poderia ter filho e tinha ficado por aquilo mesmo. Mas foi por Penina existir, por Deus permitir Penina na vida de Ana, que Ana talvez se prostrou diante de Deus. Ana talvez ficou com mais sede de ter aquele filho, porque talvez se ela não fosse incomodada, não fosse humilhada por ninguém, ela ia ficar naquilo mesmo. Eu sou estéril, mas não tem problema não. Talvez eu tenha um sobrinho, talvez eu tenha filho de uma amiga que eu goste muito, então não tem problema. Mas Deus permitiu Penina na vida de Ana para que Ana clamasse a Ele, para que Ana buscasse a Ele e para que, o mais importante, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E assim, Deus me fazia voltar em várias passagens, como a de José do Egito. Se os irmãos dele, Deus permitiu José falar algo com os irmãos invejarem José fosse vendido, para quê? Para que José se tornasse governador. Porque se José não fosse para onde ele foi, se José não fosse preso, se José não tivesse sido vendido, José não teria tornado governador. Assim também como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não fossem para a fornalha de fogo, talvez aquele povo lá, talvez aquele rei, não acreditaria em Deus. Se Deus não permitisse que aquele povo, que o coração de Faraó fosse endurecido para ir atrás daquele povo, talvez nós não saberíamos o milagre que Deus fez na vida daquele povo. Conclusão: se Deus talvez não permitir um inimigo te atingir, o inimigo te afrontar, você passar por um deserto, você passar por uma prova, talvez você não seja quem Deus quer que você seja. Eu estou falando por mim mesma.
Talvez se Deus não tivesse permitido que eu tivesse chegado até a minha casa, ficasse em casa, não pudesse trabalhar, não pudesse, como eu não posso trabalhar, porque quem me conhece sabe. Talvez se Deus não tivesse permitido eu passar pelos desertos que eu passo, talvez hoje eu não estaria tão próxima do Senhor. Josiane, você não passa por problema mais, quer dizer que agora nesse deserto, Deus te colocou tão próxima dele que você não passa por problema, por tribulação. Passo por problema, passo por tribulação, passo por luta, levanto, caio, sobrevivo, mas Deus está me colocando num caminho aonde eu se aproxime dele. Então, o que Deus quer falar com você nesta tarde? Não liga com o inimigo que está do seu lado. Não liga com o inimigo que está do seu lado. Não liga com a penina que tem caçoado a sua vida. Faça como Ana. Ana recebeu aquela perseguição, Ana recebeu aquela humilhação e ela foi pedir para quem pode fazer, ela foi pedir para quem é o Deus do impossível, o Deus que realiza milagre. Então o que o Senhor está falando com você nessa tarde, peça para quem pode te dar, peça com sabedoria. Ana teve sabedoria. Ana talvez poderia ficar revoltada. Ana talvez poderia, não, mas por que Deus me fez estéril? Não, mas Deus não podia ter me feito assim. E não, Ana se humilhou diante de Deus. Ana se humilhou diante de Deus e Deus a exaltou. Deus entregou Samuel a Ana. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, para que essa penina das nossas vidas seja acabada, para que essa penina saia das nossas vidas, para que essa penina pare de caçoar de nós, porque essa penina só vai parar de caçoar de você, só vai parar de caçoar de mim quando nós nos entregarmos, nos humilharmos diante daquele que pode todas as coisas, que é Deus. Somente Ele pode realizar o impossível nas nossas vidas. Mas nós temos que pedir com fé, crer, acreditar, ter também sabedoria para como pedir a Deus. Porque Deus só vai realizar na minha e na sua vida o sonho dele. Porque o sonho de Deus para a nossa vida é o melhor. A vontade dele para a nossa vida é o melhor. Por isso que Ana foi exaltada. Porque Samuel era a vontade de Deus na vida dela. E ela se humilhou, ela clamou e Deus atendeu. Então clama, se humilhe diante de Deus e Ele vai te exaltar. Amém? Pense nisso nessa tarde e que Deus possa te abençoar poderosamente, não só hoje, mas todo sempre, em nome de Jesus.